ZYV 720, Rádio Capital do Caju FM, operando na frequência 91,7, localizada na Rua Epifânio Nogueira, número 418, Pacajus, Ceará. Diretor Neurivan Maia. Continue ligado, vem aí a próxima atração. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus realizadores. A cidade está murada, já não encontro mais a entrada para... São 13 horas e 36 minutos. Já não consigo... Programa Trocando Ideias aqui em Pacajus, para você, nesta tarde de sábado, dia 14 de maio. Preciso ouvir a voz de Deus. Hoje o tema é Mariologia. Mariologia é um tema que vai tratar sobre a vida de Nossa Senhora, os mistérios, dogmas, as aparições, um pouco de tudo da vida de Nossa Senhora. Como dizem os santos, nós só entenderemos Nossa Senhora no céu. E Deus escondeu esse mistério da grandeza de Nossa Senhora até para ela mesma. Nem ela sabe a grandeza tamanha que ela é. Somente Deus pode, de fato. Por isso a gente conta com a graça de Deus para entender um pouquinho de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, seu nosso. Amém. Nossos convidados hoje, nosso amigo Geilson, boa tarde. Boa tarde, Osés, boa tarde, Kelvin, Andresa, né? Rafaela, Maxwell, todos os ouvintes do programa Trocando Ideias. Boa tarde, Andresa. Muito boa tarde, ouvintes da cidade de Pacajus. Me chamo Andresa Soares e vou passar essa tarde aqui com vocês. Boa tarde, Maxwell. Oséias, boa tarde, ouvintes. Boa tarde todo o setor Betânia que estava reunido até agora em missão. Até o Geilson estava lá. Foi muito bom. Vou dar uma boa tarde a todos. Meus pêsames, viu, Maxwell? Meus pêsames. Boa tarde para Rafaela. Muito tempo que eu não te vi, Rafaela. Vamos parar de falsidade no ar, viu, Maxwell? Brincadeira, gente. Boa tarde, Boa tarde, Rafaela. Maxwell. Boa tarde, galera do Trocando Ideias. É um prazer estar aqui hoje, tá bom? Estou muito feliz. Boa tarde para a galera de casa também que está ouvindo a gente. Pronto, a Rafaela está estagiando. Se ela passava, ganhar um salário aqui quase R$2.000, viu? Mas primeiro a gente vai pagar o programa, para poder te pagar o salário. É isso aí, povo de Deus. Vamos de música, daqui a pouquinho voltamos. Acaso não sabeis, que eu sou da Imaculada, tá fácil, cara, você daí? Vamos procurar, né, um pouquinho. Abraçando a Leudinha, abraçando também a galera da obra Shalom de Pacajus, abraçando você de Chorozinho, abraçando o Cássio, nosso amigo Gleison na sintonia, abraçando também a nossa amiga Cristiane, obrigado pela ajuda, obrigado também a Edna, secretária de Educação aqui de Pacajus. Fala aí, Andresa, fala aí. Quero agradecer a minha madrinha a madrinha Edna, lá da Secretaria de Educação. Um super abraço para você, tá bom? E muito obrigada pela sua colaboração para esse programa acontecer. Agradecendo também o Eurico, nosso grande amigo aí, também do programa Trocando Ideias. Simbora de música, acaso não sabeis. Muitos dizem por aí que nós adoramos imagens, que nós adoramos uma mulher, que nós colocamos ela no lugar de Deus. Coitados, são órfãos, por isso eles não entendem. Ah, se soubessem
o que é ter um colo de mãe. Ah, se eles soubessem. Ah, se eles soubessem como é ser afagado com carinho de mãe. Nós não adoramos imagens. Nós sabemos que esta imagem representa Nossa Senhora. Ela santifica, esta imagem santifica este lugar e os nossos olhos. Porque quando olhamos para esta imagem, sendo ela de gesso, sabendo que ela não é Deus, e muito menos Nossa Senhora é Deus, a gente sabe disso. Mas quando nós nos consagramos a Ti, Maria. Olhe para ela. E se essa é uma realidade para você também, cante isso. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus em mim. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus em minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabe que eu sou da Imaculada? Acaso não sabe? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Capital FM. Treze horas e 44 minutos aqui em Pacajus. Acerta aí o seu relógio, o seu celular, o seu note, o seu coração com Deus. É isso aí, nós vamos agora com Felipe de Aquino, o professor Felipe de Aquino, falando sobre o culto à Virgem Maria. Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Presta bem atenção para a gente introduzir o assunto, dá até para a gente rezar 2 mistérios do texto nessa introdução. Nós já falamos no nosso último encontro algumas coisas importantes sobre Maria, mãe da Igreja, conforme o Catecismo nos coloca. Mas ainda nós temos algumas coisas importantes para analisar. O Catecismo coloca que Maria, como nossa mãe, é mãe de cada um de nós na ordem da graça. O que quer dizer isso? Bem, a Igreja nos ensina que, por sua adesão total à vontade do Pai,
porque ela fez perfeitamente a vontade do Pai, não é? Como a gente vê lá na Anunciação, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, por causa dessa obediência radical ao Pai, até a obra redentora do seu Filho, caminhando com ele desde a sua manjedoura até a cruz, nós vemos isso, não é? Então, Maria, conduzida pelo Espírito Santo, ela é para a igreja assim, um modelo de fé, um modelo de caridade, um modelo de santidade, não é? Ela é, como diz o catecismo, um membro supereminente, absolutamente único da igreja e sendo até a realização exemplar da própria igreja. Maria é o modelo de que toda a igreja deve caminhar para ele. E nesse seu papel em relação à igreja e à vida de toda a humanidade, vai mais longe ainda, né? De modo inteiramente especial pela obediência, pela fé, pela esperança, pela ardente caridade de Nossa Senhora, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Ela cooperou para que nós tivéssemos a vida sobrenatural nas nossas almas. Por esse motivo, então, ela se tornou para nós o que a igreja chama de mãe na ordem da graça. Diz o Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, lá no número 61. Esta maternidade de Maria, meus irmãos, no plano de Deus, na ordem da graça, ela continua, diz o catecismo, ininterruptamente, a partir do consentimento que ela deu a Deus, né, desde lá da Anunciação. Aquele consentimento de Maria continua até haver a consumação de todos os eleitos, até que todos aqueles que amam a Deus sejam salvos. Por isso, Nossa Senhora, assunta aos céus, não abandonou esta missão dela salvífica, não é de salvar cada homem, não, mas nesta intercessão múltipla, ensina a igreja, ela continua a alcançar os dons da salvação eterna para cada pessoa, para cada filho, para cada cristão que se apega a ela, que tem devoção a ela. São Bernardo dizia que um filho de Maria não se perde, um devoto de Maria não se perde, dizia São Bernardo, doutor da igreja. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria, meus irmãos, é invocada na igreja com muitos títulos, por exemplo, advogada, não é? Auxiliadora, protetora, medianeira das graças, intercessora. Os santos diziam que todas as graças que nós recebemos de Deus vêm através da Virgem Maria. Todas as graças, mesmo as graças que os santos pedem a Deus, nós recebemos através da Virgem Maria. Porque é o pai que dá as graças, mas é a mãe que distribui. Eu me lembro, por exemplo, quando meu pai chegava em casa da rua, às vezes trazia um saco de bala para a gente. Quem é que distribuía as balas para a gente? Era minha mãe. Conhecia cada um dos 9 filhos, então fazia 9 montinhos de bala, né? E distribuía. O pai trazia, a mãe distribuía. Às vezes era um tio que dava a bala para o pai, mas era a mãe que distribuía. Então, o São Luís de Montfort ensina que todas as graças que chegam até nós vêm pelas mãos da Virgem Maria. E ele coloca um fundamento teológico muito interessante. São Luís de Montfort dizia assim: qual foi a maior graça que nós recebemos de Deus? Que a terra recebeu de Deus? Qual foi a maior graça? Foi Jesus. Muito bem, e qual foi o caminho pelo qual Jesus chegou a nós? Qual foi o meio? A Virgem Maria. Foi por ela que Jesus veio, foi nela que Jesus se fez homem, se fez o nosso Salvador. Sem a encarnação do Verbo, não haveria salvação. Portanto, se a maior de todas as graças de São Luís de Montfort veio a nós por Maria, se Deus abriu esta avenida florida que é a Virgem Maria, santa, pura, imaculada, para que a sua graça maior chegasse a cada um de nós, então São Luís de Montfort pergunta assim: se você acha que Deus usaria outros caminhos para mandar a nós as suas outras graças muito menores do que essa? Eu acho muito bonito essa reflexão. Se a graça maior, que é Jesus, o Salvador, veio pela Virgem Maria, todas as outras graças virão também por Maria.
Por isso nós dizemos medianeira de todas as graças, intercessora, auxiliadora, advogada, auxílio dos cristãos, consoladora dos aflitos, não é? Tudo isso nós rezamos da Virgem Maria. E é preciso entender uma coisa muito importante, meus irmãos, que essa missão de Nossa Senhora, essa missão materna em favor dos homens, de modo algum obscurece e nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, aumenta, ostenta, mostra o poder, a potência da mediação de Cristo. Porque a Igreja ensina que toda a graça que vem da bem-aventurada Virgem Maria, ela deriva dos superabundantes méritos de Cristo, né? Se apoia na mediação de Cristo, porque depende da mediação de Cristo, não é uma mediação paralela. E o Catecismo ensina aqui que a mediação de Maria recebe da mediação de Cristo toda a sua força. Infelizmente, nossos irmãos separados, nossos irmãos protestantes, eles não entenderam ainda que a mediação de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, não substitui a mediação única de Cristo, de jeito nenhum. É dependente da mediação de Cristo, é através da mediação de Cristo, é baseada na mediação de Cristo. São Paulo diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo. E é mesmo. Jesus é o pontífice. Pontífice quer dizer o que? Ponte. É a ponte que liga o homem a Deus. Porque o homem estava separado de Deus pelo pecado original. Caiu a ponte da comunhão de Deus com o homem. Então Cristo veio refazer essa ponte. Ele é o pontífice. Só ele é ao mesmo tempo homem e Deus. Por isso que só ele pode ser o Salvador. Ninguém mais. Então ele é o mediador único entre Deus e os homens. Mas então e a mediação de Maria? Não é uma mediação paralela à de Jesus, nem é uma mediação substitutiva, não. O Catecismo diz que é uma mediação que se apoia na de Cristo. Existe por causa da de Cristo, mostra a potência da de Cristo, porque se não fosse a mediação de Cristo, a mediação de Maria não valeria nada. Então não tenha medo de você pedir a intercessão de Maria, a mediação de Maria, porque não é uma mediação que obscurece a mediação de Cristo, despreza a mediação de Cristo, não é uma mediação paralela, é uma mediação através da mediação de Cristo. Maria passa pela ponte que é Jesus, ela não passa por outro caminho. Você entendeu bem isto? É muito importante entender bem isso, né? O Catecismo diz aqui, citando o Concílio Vaticano II, né, que nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, os sacerdotes, né, seja pelo povo fiel, ok? Então, da mesma forma, a mediação de Maria. Cristo é o único sacerdote, mas ele quis ter outros sacerdotes mediadores. Nós mesmos somos sacerdotes pelo batismo. Então, assim como Cristo quis ter esses mediadores, quis ter Maria como a grande mediadora. E aqui ainda dá uma outra explicação, da mesma forma que a bondade de Deus, que é uma só, né? A bondade de Deus, ela é difundida nas criaturas de modos diferentes. As criaturas têm essa bondade de Deus, assim também a única mediação de Cristo não exclui, mas antes pede, né, suscita nas criaturas uma variada cooperação que participa de uma única fonte, ou seja, a única fonte que é o Cristo. Então a mediação de Maria, a única fonte, a fonte da mediação dela é a mediação de Cristo. Por isso não há que se ter receio, né, de pedir a intercessão de Nossa Senhora,
dos anjos, dos santos, como se a gente estivesse abandonando Jesus, colocando Jesus em segundo lugar. Não, é o contrário. Quando você pede a intercessão dos anjos, dos santos, você pede através de Jesus, por causa da mediação de Jesus. Os anjos, os santos, a Virgem Maria, como que atravessam essa ponte que é Jesus, do homem até Deus, porque eles estão em comunhão com Deus. Então, pedem por nós sem cessar diante de Deus, em nome de Cristo. Você pode perceber que toda oração que a igreja faz, oração litúrgica, oração oficial, como é que termina? Por Cristo nosso Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Por Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina para sempre. Não é assim que termina qualquer oração da igreja? Sempre por Cristo nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, a igreja nos ensina que é preciso celebrar um culto à Virgem Maria. Ela mesma disse: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E é verdade. Todas as gerações, há 2000 anos, proclamam Nossa Senhora como a bem-aventurada. A piedade da igreja para com a Virgem Maria é algo assim intrínseco ao culto cristão. Não é? Nenhum cristão deve deixar desse culto da Virgem Maria. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela igreja, porque desde os tempos antigos a Virgem é venerada como Mãe de Deus, Theotokos. Lá no ano 431, o Concílio de Éfeso proclamou solenemente: Maria é Agios Theotokos, em grego, que quer dizer a Santa Mãe de Deus, né? Sob cuja proteção os fiéis se refugiavam, como eu já disse aqui, nas suas necessidades, nos perigos. Esta oração foi encontrada lá no século II, no norte do Egito, na grande comunidade cristã que havia em Alexandria. Os arqueólogos encontraram esse pequeno fragmento escrito em grego lá do século II, onde os cristãos rezavam: debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Uma oração que a gente deve rezar sempre, entende? Então, Maria, ela recebe esse nosso culto, que não é um culto de adoração, não é um culto de latria, é um culto de dulia, ou seja, de veneração. E esse culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas a Nossa Senhora. Quantas festas litúrgicas nós temos de Nossa Senhora, não é? A Assunção de Nossa Senhora ao céu, a Virgindade de Maria, Maria, Mãe de Deus, quantas e quantas festas. Também na oração mariana, como o Santo Rosário, nas ladainhas, enfim, toda esta meditação é muito importante, porque Nossa Senhora concede de Deus para nós muitas graças. Bem, meus amigos, nós estamos já concluindo o artigo 10º do nosso catecismo, esse artigo bastante longo, porque fala sobre a igreja, e nós queremos concluir esse capítulo exatamente como o catecismo faz, falando da Virgem Maria. E eu quero aproveitar então para fazer essa meditação com você sobre a Virgem Maria, concluindo esse estudo da igreja, porque a partir do nosso próximo programa nós vamos entrar no artigo 10º do Credo, que diz: creio no perdão dos pecados. Já estamos concluindo o estudo do Credo, mais alguns programas, algumas aulas, nós vamos chegar ao artigo 12 do Credo, creio na vida eterna, e assim concluiremos, se Deus quiser, o estudo do Credo, que é muito importante. Bem, mas eu quero concluir aqui hoje com você meditando sobre a Virgem Maria. A igreja nos ensina muitas coisas importantes sobre ela. Nós sabemos que há quatro dogmas sobre a Virgem Maria. Dogmas proclamados oficialmente, além de outras verdades de fé que não foram necessárias serem proclamadas como dogma. E o primeiro dogma é exatamente esse, que Maria é Mãe de Deus, né?
Nós celebramos essa festa no dia 1º de janeiro, Maria, Santa Mãe de Deus. Começa o ano litúrgico, 1º de janeiro, com essa festa, que bonito. E dia 1º é dia santo. E nós celebramos a festa da Virgem Maria, Mãe, né, de Deus. Meus irmãos, Mãe de Deus. Que coisa extraordinária. Claro que não foi ela quem gerou o Verbo no seio do Pai, não. O Verbo sempre foi gerado no seio do Pai desde toda a eternidade. Muito antes de Maria existir, o Verbo já existia. Mas a partir do momento que o Verbo se fez carne para a nossa salvação, e ele se fez carne no seio da Virgem Maria, então Maria se tornou Mãe de Deus. Não tem como, porque só tem um Jesus. Jesus é uma única pessoa, uma pessoa divina, que nele tem duas naturezas, a natureza humana e divina. Nele tem duas operações, duas vontades, humana e divina, mas o Jesus é um só. Esse Jesus humanado, como dizia São Bernardo, nasceu da Virgem Maria. Maria é mãe de Jesus, mas Jesus é Deus. Não existe dois Jesus, um Jesus que seja homem e um Jesus que seja Deus. Houve uma heresia, né, de Nestório, que era patriarca de Constantinopla, que dizia, Maria é mãe de Jesus homem, mas não é mãe de Jesus Deus. Ora, pelo amor de Deus. Então existe dois Jesus, existem duas pessoas de Jesus, de forma alguma. Então o concílio de Éfeso, no ano 431, disse não, Maria é Theotokos, Maria é Santa Mãe de Deus. Não tem como. E os cristãos, como eu já disse, lá no século II já rezavam, debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, Agios Theotokos, muito antes do concílio de Éfeso. E quando o concílio de Éfeso, no ano de 431, lá em Éfeso, lá numa igreja que existe até hoje, ali proclamou solenemente, né, esse dogma, a humanidade vibrou, a humanidade aplaudiu. Por quê? Porque os cristãos já desde o século II já sabiam disso. Que beleza, meus irmãos, que coisa impressionante, né? Depois, a igreja nos ensina também que Maria é virgem para sempre, virgem perpétua, e Maria é imaculada. Imaculada por quê? Porque foi escolhida para ser a mãe de Deus. Santo Agostinho dizia, nem pense em pecado na Virgem Maria, porque seria uma ofensa muito grande ao Filho, que é Deus. Como é que o Filho de Deus, feito homem, poderia nascer de uma mulher que não fosse imaculada, sem mácula, sem pecado, sem mancha? Então Deus a preservou do pecado original. Não permitiu que Nossa Senhora fosse tocada pelo pecado. E quando o Papa proclamou isso como dogma de fé em 1854, o Papa Pio IX, o Papa disse muito claro, por méritos do seu Filho morto na cruz. O sangue de Cristo derramado na cruz preservou a Virgem Maria do pecado original. Você pode perguntar, mas como se na gestação de Maria, quando Maria foi gerada no seio da sua mãe, Santa Ana, como é que ela pode ter sido preservada pelo sangue de Cristo, se o Cristo nem existia como homem ainda? Mas aí, meus irmãos, é preciso entender o seguinte, para Deus não existe a limitação do tempo. Para nós é impossível isso, mas não para Deus, porque o tempo não existe para Deus. Ou o tempo não tem poder sobre Deus, o tempo é uma criatura de Deus. Então Deus pode pegar um fato lá do futuro e trazer aqui para o presente, porque para Deus só existe o presente. Para Deus não tem o passado e para Deus não tem o futuro, para Deus só existe o presente. É muito bonito a gente compreender isso. Um teólogo chamado Karl Rahner dizia que Deus é um instante que não passa. Deus é um instante que não passa, não tem passado e não tem futuro para Deus. Por isso Deus aplicou à Virgem Maria a primeira graça da redenção da humanidade, pelos méritos do seu Filho na cruz, e fez dela imaculada, concebida sem o pecado original. E é muito bonito que depois de 4 anos, quando Nossa Senhora começou a aparecer em Lourdes, lá na gruta de Massabielle, na França, para Santa Isabel, ou melhor, para Santa, lá de a Francinha, a santinha francesa,
né, que recebeu a Bernadette, que recebeu a visita da Virgem Maria. Quando Bernadette quis saber o nome dela para dizer para o padre, ela disse: Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Por quê? Porque o Papa 4 anos antes tinha proclamado esse dogma. E é interessante que Bernadette não entendeu nada. Não sabia o que significava Imaculada, mas foi lá dizer para o padre: o senhor quer saber o nome da senhora que está aparecendo para mim? O nome dela é Imaculada. Ela me disse: Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. O padre acreditou, o bispo acreditou, e hoje nós temos um dos maiores santuários do mundo lá na França. Então Maria, meus irmãos, é mãe de Deus, é imaculada, virgem perpétua. O profeta já tinha dito, o profeta Isaías, lá no seu livro, capítulo 7, versículo 14, eis que uma virgem vai dar à luz, né? E trará para nós o Emanuel, o Deus conosco. Então Maria concebeu, como diz Santo Agostinho, ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Sempre virgem, virgem para sempre. Como dizia São Cirilo de Jerusalém, assim como o vidro é atravessado pela luz de um lado para o outro, sem quebrar o vidro, Maria também, né, pôde ver, né, o Cristo entrar e sair nela sem rasgar as paredes, como dizia São Cirilo de Jerusalém. E Maria foi assunta ao céu, como nós já vimos no nosso programa recente. Então, 4 verdades absolutas sobre Maria. Maria, mãe de Deus, Maria imaculada, Maria é sempre virgem e Maria é assunta ao céu. E também, diante de Deus, medianeira de todas as graças que o céu concede à terra, meus irmãos, vêm pelas mãos da Virgem Maria. Fique com Deus. Capital FM. 14h07 em Pacajus. Nós estamos aqui no apoio de Belas Joias. Nossa amiga Suzana fica aqui no centro de Pacajus. Apoio também da Casa Franciscana, do pai do nosso amigo Anderson aí em Horizonte. Apoio também do nosso amigo Eurico aí no Crotar. Você também pode nos ajudar a manter o programa Trocando Ideias no ar. Temos também Ótica Realeza nos apoiando, a pessoa da Raquel e da Herbênia. Deus abençoe esses parceiros aqui, Trocando Ideias. E também o nosso amigo Carlinhos, na Serraria Macedo, onde você compra portas e janelas venezianas de ótima qualidade. E se falar que ouviu no programa, tem aquele descontaço, isso mesmo. Ele apoia tanto o Clube da Paz como Trocando Ideias. E fica próximo ao Mercadinho do Gerliano Aldeia Parque. Vamos de música e voltamos com os nossos entrevistados. Alegra-te, Virgem Maria, bem-aventurada tu és. Salve, 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 Rainha. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Esposa do Espírito Santo, repousa em ti, ó Senhor, Senhor. Salve, 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 Rainha. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Teu sim para nós gerou vida, nos trouxe Jesus Salvador. Salve, 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 Rainha. Ave, ave, ave Maria. É isso aí, voltamos com o programa Trocando Ideias. Vamos falar com a nossa amiga Andresa.
uma irmã que está aí na missão já há algum tempo, teve a sua experiência com o Senhor, está transmitindo essa experiência de várias formas, pela pregação, pelo testemunho, pela sua vida ofertada. E eu queria que a Andresa falasse de forma livre aí a sua experiência com a Virgem Maria, como tem sido essa experiência, o que te marca mais na Virgem Maria, na sua vida pessoal. Mais uma vez, boa tarde a todos os ouvintes da cidade de Pacajus, capital do Caju. Bom, a minha experiência com a Virgem Maria foi bem conflitante logo no início, porque antes da minha experiência com Deus na Igreja Católica, eu contra-argumentava muito contra a pessoa de Nossa Senhora. Eu aderia a qualquer outra igreja, poderia ser a Igreja dos Mórmons, Testemunhas de Jeová, Assembleia de Deus e etc., né? Outras denominações. Mas eu não aceitava a pessoa da Virgem Maria. Tanto é que na minha experiência com ela, mesmo dentro da igreja, foi difícil eu acolher ela no meu coração, entender o seu papel de mãe na minha vida, entender a sua intercessão, o porquê do rogai por nós pecadores. Era até uma frase que eu não falava enquanto eu rezava o terço, mas foi pela experiência com Deus, a partir do momento em que eu fui me abandonando nos braços de Deus, fui me abandonando na experiência própria do Espírito Santo, que é Ele conduzir as verdades do coração de Deus. Eu fui criando, me esforçando nessa intimidade com Nossa Senhora. E hoje eu sou amicíssima dela. Eu não me vejo fazendo nada sem a intercessão dela, sem o auxílio. E realmente acontece de forma progressiva na minha vida. Aí, fruto disso, foi o desejo de se entregar a Jesus por Maria, né? Que foi a consagração que São Luís Grumo de Montfort nos indica. Como foi essa experiência de querer consagrar-se a Nossa Senhora? Depois a gente vai explicar o que é a consagração. Pode ficar à vontade. De forma pessoal para mim, Oséias, me chamou muita atenção como uns amigos meus, também de caminhada com Deus, falavam com tanta alegria e admiração dessa consagração à Nossa Senhora. E eu me interessei em saber de que se tratava, como era, e fui me informando, né? O Oséias vai falar depois para vocês sobre isso. Sobre a consagração à Nossa Senhora, que você escolhe um título de Nossa Senhora, né, pelo qual você possa se consagrar e ser reconhecido. Reconhecido diante de Deus, né, não como um reconhecimento de status na sociedade, claro que não. Mas eu sou consagrada a Nossa Senhora Rainha da Paz. Ela veio, o fruto desta devoção veio a partir das mensagens dela em Medjugorje, lá em Iugoslávia, a partir dos anos 60, 70, em que ela foi aparecendo, né, alguns padres, alguns religiosos, falando sobre algumas verdades de fé, moral, né, para o povo daquele tempo, e que nos serve muito hoje, né? Tem várias mensagens, quem quiser dar uma olhada na internet, pode até ver, sobre essas mensagens de Nossa Senhora, em que ela fala de forma bem atual da nossa sociedade, né? E me consagrei a ela. Rainha da Paz, ela é muito marcada pela vida de oração. E eu, como nós todos cristãos, somos chamados à vida de oração, né? Ela tem essa ênfase mais especial, a oração, a mulher que reza, a mulher que contempla. Muito bem. Falar com o nosso amigo Maxwell sobre... Primeiro, Maxwell, existe muita a tentação, como o próprio São João Paulo II, ele falava que no início ele tinha dificuldade de entender a consagração à Nossa Senhora, mas também essa intimidade maior com ela por conta de achar que isso roubava o papel de Jesus. E a grande acusação que os protestantes ou até católicos que não têm tanto conhecimento de Nossa Senhora, né, falam que nós temos um pecado chamado mariolatria. E quando nós amamos Nossa Senhora, existe um ponto que pode ser uma idolatria a Nossa Senhora ou não? Santo Agostinho dizia que se unisse todos os corações do mundo, jamais amaríamos Maria como ela merece, né? Eu acho que... outro santo agora que me fugiu dizia que ninguém vai conseguir amar Maria como Cristo amou. Então eu acho que não há idolatria em amar. A gente deve esse amor a Maria, porque por ela veio o Salvador. No caso da idolatria, essa aconteceria se a gente tivesse, eu acho que até a loucura, né, de colocar Maria no lugar de Jesus. De endeusar, né, entre aspas, endeusar a Maria, a Virgem Santíssima. Mas no ponto de amar, não. Eu acho que nós devemos amá-la sempre mais e mais e mais. E mesmo assim a gente não vai amar ela como ela merece, né, como eu já citei Santo Agostinho.
Eu acho que o grande ponto de discórdia entre católicos e protestantes sobre Maria é exatamente isso que você citou, é o fato do não conhecimento deles, né? Como não só os protestantes em si, mas eles não procuram conhecer, né? E Santo Agostinho também diz isso, a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, se eles não conhecem a Virgem Santíssima, é claro que eles não vão amar. Eles ficam numa pregação muito fundamentalista do Evangelho, de uma forma muito errada, né, aos pontos como Jesus chamar Maria de mulher, né, eles criticam muito isso. Se nem ele chamou ela de mãe, por que vocês chamam de mãe? Como certa vez um amigo meu falou para mim. Se nem Jesus chamou ela de mãe, como é que vocês chamam ela de mãe? Mas se for estudar, você vai ver que tem um sentido muito grande nessa palavra mulher, né? Até eu estava conversando sobre isso hoje com a minha querida Rafaela aqui presente. Tem um sentido muito profundo. Jesus chamou ela de mulher porque ele estava indicando a mulher lá do Apocalipse, a mulher do Gênesis, né? Então, tem um sentido muito profundo. Agora, quando a gente não conhece, não procura conhecer, a gente se arma contra alguém, a gente não quer entender. Mesmo que eu chegue lá e fale isso para alguns, ele não vai querer entender, né? Porque ele já se armou contra ela. Então, é uma pena, né? Porque eles não sabem o que estão perdendo. Porque, na verdade, eu ia dizer uma religião, mas não é uma religião, né? Na verdade, eles são órfãos, né? Não tem mãe. Se até Deus quis ter mãe, então quem somos nós para esnobar essa mãe? Aí entra muito também uma resposta católica do padre Paulo Ricardo, onde ele diz que o problema é que os protestantes veem Nossa Senhora de cima para baixo, né? Eles se colocam no lugar de Deus e aí eles veem Nossa Senhora lá embaixo. E nós não, nós temos que ver Nossa Senhora aqui de baixo, do nosso lugar. Então, daqui de baixo, quando a gente olha para cima, a gente vê Nossa Senhora plena de graça, né? Não é à toa que essa palavra está lá no Evangelho de São Lucas, plena, cheia. Então, nós vemos Nossa Senhora como alguém muito grande, alguém muito importante na nossa religião. Mas quem vê de cima, não. Quem se coloca no lugar de Deus, claro que Nossa Senhora para Deus é um nada. É um sopro, é uma poeira. É nada, porque Deus é infinito. Então, quem se coloca no lugar de Deus, claro, vai ver ela como nada, como uma mulher qualquer. É como uma simples mulher. Mas quem está aqui embaixo, como eu já disse, não, a gente vê ela de uma forma bem diferente, né? A gente vê ela como a lua que reflete o sol, que é Jesus. Interessante que o Maxwell falava de João 19:25. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe. Jesus vê quem lá? Sua mãe. E ele chama sua mãe de mulher. João aqui não era o demônio para contradizer Jesus. Ele estava falando o que Jesus via. Ele via sua mãe e essa mãe era a mulher. E é bom, Osé, a gente falar que se a gente acredita que quem, digamos assim, ditou a palavra divina foi o Espírito Santo, a gente tem que entender que quem está falando aqui é Deus. Então Deus está dizendo, Jesus viu sua mãe ao pé da cruz. Não é simplesmente o apóstolo João que escreveu, né? Foi Deus, é o Espírito Santo. Palavra inspirada, né? Exatamente. Se nós acreditamos na Bíblia, que ela vem de Deus, como a gente vai tirar esse verso? Ou como a gente vai tirar todo o capítulo 12 do Apocalipse? Ou 3 do Gênesis, né? Sem falar naquelas outras partes bem inúmeras, sabedoria, né? Eclesiástico, que deixa bem claro mesmo. Se você for fazer o estudo mariológico, você vai ver que é bem claro. O Cânticos, né? E muitas outras. Ezequiel 44, que fala sobre a virgindade de Maria, exatamente, né? O portão lá que fechado, né? São Luís Grão de Montfort, Maxwell, falava o seguinte: toda devoção a Nossa Senhora que não leva Jesus não é devoção, é uma ilusão do demônio. Ou seja, os santos, eles tinham clareza do lugar de Nossa Senhora, do seu lugar e do lugar de Deus. São Boaventura falava, Jesus é o caminho que leva ao Pai. Nossa Senhora é o caminho que leva a Jesus. Então, os santos tinham muito claro isso. A proximidade da Virgem leva, de forma imediata, a proximidade com Nosso Senhor Jesus Cristo. É bom também a gente perceber que muitas vezes a gente é acusado assim, não, muitos santos falaram de Nossa Senhora, mas é na Idade Média, né? Falam muito isso, foi na Idade Média, foi depois da Idade Média que a igreja vem falando de Nossa Senhora. Mas se a gente for ver lá os padres da igreja, padre aqui no sentido
os pais da igreja, né? Lá no comecinho, como eu fiquei até assim, porque eu não sabia dessa parte. Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107, escreveu mais ou menos igual com São João, né? Ele escreveu, na verdade, ele morreu no ano 107. Então a igreja diz, lá do ano 107, mas é antes, ele escreveu bem antes. E ele já falava, ele defendia a Imaculada Conceição, que foi proclamada, a gente pode dizer assim, ontem, né? 1854, né? Quando uma coisa que já tem quase 2.000 anos. Ele falou isso há quase 2.000 anos. Ele defendia. Santo Agostinho, no ano 400 morreu no ano 430, também já defendia a Imaculada Conceição. Santo Irineu de Lyon também, Santo Irineu, antes de Santo III, Agostinho ainda, século III, né? Então é uma coisa muito antiga. A igreja, ela, é claro, está na palavra de Deus. O Espírito Santo vem ensinar ao longo do tempo. Deus não podia chegar na época lá dos israelitas ali e falar na grandeza de Maria, porque eles ainda não entendiam nem a Trindade. Então como é que Deus ia chegar e já ia jogar ali a intercessão poderosa de Nossa Senhora? Não, ia confundir. Eles iam achar que seria o quê? Outro Deus. Então Deus não vai pedagogicamente, como um bom pedagogo devia fazer no colégio, não faz mais, mas da mesma forma assim, vai ensinando aos poucos, ele vai ensinando, Deus vai ensinando. O evangelho, se a gente vê, até nos evangelhos, gente, eu acho isso também fantástico, até nos evangelhos. O último evangelho a ser escrito foi de São João, antes dele foi Lucas, né? Então São Lucas já fala mais de Maria do que o primeiro evangelho escrito, que foi o São Marcos. É até chamado até o evangelista mariano, São Lucas. Exatamente. Né? Marcos falou, mas já bem pouco, né? Depois de Marcos, Mateus já fala mais, que foi escrito um pouquinho mais na frente. Lucas já fala mais. Quer dizer, a igreja vai tendo essa pedagogia, vai crescendo. É uma coisa crescente. Você vê como é maravilhoso a igreja. Assim como foi a Trindade. Lá no comecinho da Bíblia, lá nos primeiros livros escritos da Bíblia, que às vezes a gente se engana, né, com Gênesis, mas foi lá os juízes, ali os reis, você não vê falar em Trindade, você não tem assim nada que explicite a Santíssima Trindade, mas depois vai crescendo, até chegar à revelação completa do Cristo, né? Sobre a ressurreição também, né? Exatamente, e vários outros pontos, né? Sobre a morte, matar. Então Deus tem essa pedagogia bem perfeita, vai crescendo. A gente tem que estar de ouvido ligados à igreja. Pronto. Maxwell, só para concluir o nosso bate-papo, assim concluído essa primeira parte, né? A maternidade divina, fala um pouquinho sobre esse dogma, né? Maternidade divina. É um dogma... Assim, a gente sabe que a igreja tem hoje 4 dogmas e tem 2, né, que está aí bem encaminhado. A maternidade divina, ela foi muito falada também pelos santos. Eu estava até lendo aqui ainda agora Santo Cirilo falando sobre a maternidade divina, né? Que é um ponto muito importante. Aqui eu queria até falar a frase do grande Duns Scotus, né, que eu gosto muito, quando ele diz que Jesus não seria o perfeitíssimo Redentor se ao menos uma alma não tivesse sido redimida com perfeição. Claro, isso é óbvio, né? Como é que ele seria o perfeito se não tinha conseguido redimir ninguém com perfeição? Então, nós negarmos a maternidade divina, a virgindade perpétua, é como que nós estamos negando também o Cristo. Então o Cristo também não é perfeito, ele não conseguiu ter essa perfeição. E o dogma Mãe de Deus, que foi o primeiro dogma da igreja, foi em Éfeso 431, né? O primeiro dogma que a igreja, sobre Maria, o primeiro dogma que a igreja afirmou, ele tem esse grande valor. Se Maria é mãe de Jesus Cristo, logo ela é mãe de Deus. Em nenhum canto da Bíblia a gente vai achar que Maria, dizendo lá, Maria é mãe de Deus. Não existe. Mas existe Maria, mãe de Jesus. E em vários pontos da Bíblia fala que Jesus é Deus, né? Por exemplo, Santa Isabel, a mãe do meu Senhor, ou Tomé, né? São Tomé, quando diz meu Senhor e meu Deus, a gente sabe que a palavra Senhor para o hebraico era para Deus, unicamente para Deus, Adonai. Eles não dirigiam essa palavra para outro, não existia outro Senhor. O Senhor, na palavra Adonai, era só para Deus. Então, se fala que Jesus é Deus e que Maria é mãe de Jesus, logo é claro, ela é mãe de Deus, né? Esse argumento não é meu, o argumento é de São Cirilo, é de alguém muito maior, né? Mas faz todo sentido. Então Maria é mãe de Deus, a gente não existe a separação em Jesus. Jesus não é Jesus Deus e Jesus histórico, né? Digamos assim, não é duas pessoas. O Cristo da fé e o Cristo da história. Não é o Cristo, não existe essa divisão. Para nós católicos é um único Jesus Cristo, que é homem, 100% homem e 100% Deus. Então, se Maria é mãe da carne, né, mãe de Jesus Cristo enquanto
Enquanto homem, é óbvio, ela é mãe de Jesus Cristo enquanto Deus, porque ele é a mesma pessoa. 100% homem, 100% Deus. Pronto. Aí isso aqui é meio confuso porque é teológico. Por exemplo, Nossa Senhora, até a gente falou isso no curso, não foi, Maxwell? Nossa Senhora é mãe de quem? De Deus. Mas quando ela fala mãe de Deus, ela é mãe de Deus Pai? Ela é mãe de Deus Espírito Santo? Não. Ela é mãe de uma pessoa, o Verbo eterno lá do Pai, que é o Filho, ele se fez carne. E quando ele se fez carne, ele assumiu a humanidade. Então, essa pessoa que é divina e é humana, não é metade humana, metade divina, não. 100% Deus e 100% homem. Quando Nossa Senhora ela não gera Deus na eternidade, né? Nós sabemos, e o Concílio já defendeu isso. Exatamente. Porém, nós sabemos que Maria, ela é mãe de uma pessoa humana que é divina. Que é Deus. Que é Deus. Então, precisamos entender claro isso. Pô, até eu falei para Maxwell que eu vi uma pessoa falando assim para mim, né? Mas Jesus, enquanto homem, sentia sede. Enquanto Deus, ele é a água da vida. Enquanto homem, ele tinha fome. Mas enquanto Deus, ele é o pão da vida. Esse discurso é bonito, mas ele é totalmente equivocado. Porque você vai separar o Senhor no meio. E o Senhor não está separado no meio. Quando ele subiu para o céu, ele subiu como homem e como Deus. Ele é homem e Deus para sempre, né? Exatamente. Não existe essa divisão, né? Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele sentiu sede, ele já era a água da vida, né? Então não é que dividisse. A gente tem que ter isso bem claro, ó, gente. A gente tem... Eu estava conversando com uma menina hoje que estava comigo no dia missionário e ela falando isso. O que é que eu faço para entender a igreja, Marcelo? A igreja é tão difícil, tem tanta coisa difícil. Eu disse, não, a igreja não é difícil da gente entender, não, né? Claro que tem coisas que são mais exigentes, né? Mais exigentes. Mas a igreja nos deu o meio de entender, né? Que se chama catecismo. Se todos os cristãos tivessem a feliz ideia de ler o catecismo. Às vezes a gente lê tantos livros, né? E deixa o catecismo de lado, quando ele é a base, né? Ele é o tudo da religião. Se você quer entender a Bíblia, estude o catecismo. Se você quer entender a igreja, estude o catecismo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve ler os outros livros, né? Longe disso. Claro que é muito necessário. Mas o catecismo é a base, assim como a Bíblia é a nossa base, claro. Mas a gente tem que entender a Bíblia. A gente não pode querer entender a Bíblia, a gente não pode achar que a gente tem um Espírito Santo só para nós, que quando a gente vai ler a Bíblia, ele vai vir lá e vai nos dar todo o entendimento, não. Não é bem assim. Claro que o Espírito Santo nos ajuda a compreender a Bíblia, mas ele já deixou o meio, que é o catecismo. Então, era bom que os cristãos despertem para isso. Despertem para o catecismo da igreja. A gente vê gente que prega, gente de oração, de tanta piedade, mas que nunca teve a graça de ler o catecismo. Você não vai entender a igreja se você não entender o catecismo. E quando vier algo estranho em algum livro, ele não vai perceber porque nunca leu, né? Exatamente. Quando a gente tem o costume do catecismo, às vezes, né, até já gerou até alguns atritos, mas quando a gente tem o costume de ler o catecismo, e você vê alguém falar uma coisa, você vai notar, não, a igreja não fala isso, ou a igreja falou de forma diferente. Você vai notar, porque você vai estar com a base. Com a base. E você vai ter estrutura para defender a igreja em qualquer situação. Vamos de música, daqui a pouquinho voltamos falando com o Ricardo e com o Geilson. Capital FM 91,7. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. Teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços
Pra que eu possa entender, que o Calvário me ensinará a viver. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, Pra que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, Pra que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. É isso aí, povo de Deus, trocando ideia. Você pode ligar 3348-7594, 9212-5917. O WhatsApp 9157-6382. Quero abraçar a Alba na sintonia, a Rosemary, minha irmã Kelly Patrícia. Abraçando também o Yuri, nosso amigo que sempre está aqui conosco, né? Nos ajuda de forma singular aqui no programa Trocando Ideias. E abraçando todos aí na sintonia. Olha, tem duas perguntas aqui, daqui a pouco a gente responde, tá ok? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Fale um pouquinho, Ricardo, da sua experiência com a Virgem Maria, né? Você que já leu alguns livros e tem essa experiência como o da Virgem Maria, fica à vontade para falar sobre ela. Minha experiência, Zé, com Nossa Senhora foi marcante. Eu tinha resistência, né, Nossa Senhora, como acho que muitos católicos, por causa do protestantismo. E essa resistência me fez eu também ter a curiosidade de conhecer o porquê que a igreja defende tanto a Nossa Senhora, né? E foi aí onde eu tive uma experiência maravilhosa, quando eu li o livro do professor Felipe, que ele desmascarava todas as mentiras protestantes sobre Nossa Senhora, né? E mostrava a grandiosa Mãe de Deus. E aí então eu sou um apaixonado por Nossa Senhora, de rezar o texto todo dia e contemplo muitas graças dela na minha vida. E o que mais me apaixona Nossa Senhora é porque todos os escravos de Maria são homens e mulheres tementes a Deus, são homens e mulheres imagem do seu filho, né? Isso é que eu me apaixono nela. E eu peço a graça a todos, a Nossa Senhora, eu peço a graça a ela que nós se tornemos, né, assim, devotos, apaixonados por ela, porque é porta do céu. Muito bem, Ricardo. O livro que você leu, indiquei para o pessoal. Até você está procurando comigo, estava comigo, né? Se eu vendi ele, se eu dei alguém, né? Mas não está comigo, viu? Como é o nome do livro, hein, Ricardo? Mulher do Apocalipse, né? Um livro do professor Felipe. Ele vem assim com a categoria dele, né? O conhecimento dele vem destrinchar, vem desmascarar mesmo todas as mentiras contra ela. Mulher do Apocalipse. Quem não leu, leia, porque você vai ver o que grande pérola, tesouro é este livro. Eu queria responder bem rapidinho a colocação aqui da nossa amiga Alba, né? Por que existe esse ódio de alguns protestantes em relação
a Virgem Maria. Algum protestante pode estar nos escutando e falar: não, mas eu não odeio, eu amo, eu odeio essas coisas que eles fazem, a mariolatria, essas mentiras sobre Nossa Senhora, porque ela está morta, está enterrada, não tem nem os ossos mais, e é nossa irmã em Cristo, e bababá. Vamos ser bem realistas. Primeiro, Jesus honrou Nossa Senhora, ele passou 30 anos com ela, né, no sentido de sem ter uma vida pública, uma vida mais privada. Então, se ele passou 30 anos, o lugar era bom, né, com a mamãezinha do céu. Outro ponto é que os evangelistas elogiam Nossa Senhora. Outro ponto é que o Antigo Testamento já fala de Nossa Senhora de forma prefigurada. Outro ponto é que o anjo dá um elogio em Lucas 1:26 sobre Nossa Senhora. Lucas 1:26. E o anjo não dá a mensagem dele. Ele é mensageiro, ele fala aquilo que Deus mandou. Então quem honrou Nossa Senhora foi quem? O próprio Deus. Os protestantes que romperam com a igreja, Calvino e Lutero, por exemplo, Lutero tem sermões belíssimos elogiando Nossa Senhora. Calvino e Lutero acreditavam que Nossa Senhora era virgem e era mãe de Deus. Então, os primeiros reformadores nunca odiaram Nossa Senhora, pelo contrário. Eles falavam que era maldito quem questionasse que Nossa Senhora era sempre virgem, que era uma loucura, né? E era um pensamento comum dos protestantes no início, esse amor à Virgem Maria. Tanto dos calvinistas no início, como também Lutero, de modo especial Lutero, né? Tem sermões belíssimos. Então, esse ódio é um propósito mesmo do demônio. E falta de informação, palavras sem contexto. O demônio, no final, fala em Apocalipse que ele, ó terra, ó céus, né? Aliás, ó terra, cuidado, porque o demônio desceu para vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele vai fazer um monte de bagunça, com ódio dos filhos da mulher. Ele está em briga com os filhos da mulher. Lá em Gênesis 3,15 fala que vai haver uma briga entre a descendência da mulher, aqui entra o dogma da Imaculada Conceição, né? Fala aí, Maxwell, eu vou te dar 2 minutos para falar sobre a Imaculada Conceição. Vai aí. 2 minutos. O ódio entre os filhos, digamos assim, né, os protestantes, eu dizer uma palavra mais pesada, está aqui na Bíblia, né? Foi o próprio Deus que colocou esse ódio, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Né? Então, a descendência desse ti que Deus falava aí que era a serpente, continua tendo essa inimizade, né? Então, esse ódio, ele vem crescendo, como a gente vê aqui no Apocalipse, fala de uma serpente, mas no Gênesis essa serpente já virou um dragão, né? Quer dizer, o ódio, o mal, ele vem crescendo. E a mulher também cresceu, né? E a mulher, com certeza, aqui era só Deus estava prometendo, né? Era como é chamado, o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Então, Deus estava prometendo essa mulher, que ainda nem existia ainda. Mas ela veio e ela está crescendo cada vez mais no coração dos católicos. Como disse aqui o Ricardo, ela leva todos os consagrados, são pessoas que são consagradas a Nossa Senhora, né? Como a gente fala, nós somos escravos de Nossa Senhora, mas nós somos escravos realmente de Cristo, por Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora, ela leva aquele que se escraviza, que se doa a ela pega, como dizia São Luís Maria de Guimifon, tira todas as imperfeições, né? Purifica e apresenta para o Filho, né? Então, na verdade, até Oséias aqui, saindo um pouquinho do assunto, né? Mas essa consagração de São Luís de Guimifon, ela ficou provada, o valor dela na grande guerra que houve na França, né, na Revolução Francesa, 1789, que tentaram destruir a igreja na França, e só nos pontos onde São Luís tinha pregado a consagração é que a igreja ficou firme. Foi o lugar que houve mais mártires, as pessoas morreram pela igreja, deram sangue, principalmente os escravos de Maria, porque na verdade nós somos escravos de Jesus, né? Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, mas é através dela, ela que é toda pura, que não tem mancha. Aí vem o dogma da Imaculada Conceição, né, que foi proclamado pelo Papa Pio IX, 1854, né, bem recente. Nossa Senhora tem 2 dogmas bem antigos e 2 dogmas já bem recentes. Então, Imaculada foi o penúltimo dogma proclamado em ex-cátedra, né? O Papa Pio IX diz, por revelação de Deus, eu, com minha autoridade, decreto e afirmo, Maria é imaculada, quer dizer, ela não tem nenhum pecado, ela não tem mancha, né? Santo Agostinho diz, São Cirilo diz que aquele que bota mancha em Maria deve ser anatema,
Né? Quer dizer, é um maldito de Deus, né? Então, a pessoa que fala que Maria tem pecado, é bom rever seus propósitos, rever seu pensamento, né? E ver o que está falando, porque quando a gente fala de Maria, a gente fala do Cristo, né? Quando você diminui Maria, você diminui o Cristo, né? Como aquela história que se encaixa bem, aquela história de São Luís Maria, que me foi que ele estava numa igreja, e aí estava ajoelhado de frente à imagem de Nossa Senhora, né? Bem perto do sacrário, e aí alguém chega e diz para ele, mas São Luís, o próprio Cristo está ali, o senhor está ajoelhado de frente à imagem. E ele vai dizer, mas antes dele estar lá, ele passou por aqui, né? Quer dizer, antes do Cristo estar no nosso sacrário, ele passou pelo ventre materno de Nossa Senhora. Pelo primeiro sacrário, né? Exatamente. Se a terra que Jesus pisou é santa, né, imagine o ventre que gerou. Se Isaías, para proclamar, para falar a palavra de Deus, teve de ser purificado pelo anjo, você imagina o ventre que gerou Deus, né? Moisés não pôde pisar a terra lá perto da sarça, porque a terra era santa. Deus se apresentou para Moisés ali. E o ventre que gerou Deus, que gerou a carne de Deus, será que esse ventre não é santo? Será que nós temos... Santo Agostinho também diz que se juntar todas as línguas do mundo, não poderá louvar dignamente Nossa Senhora, né? Não poderá louvar dignamente Nossa Senhora. E se eu não me engano, é Santa Faustina que fala que ela fala essa frase e ela diz, eu endosso, se juntar todas as línguas, se todas as folhas de árvore se transformarem em línguas, ainda não será suficiente para louvar Nossa Senhora. Quer dizer, Nossa Senhora é algo, para nós que estamos aqui embaixo, é algo grandiosíssimo, né? E esse dogma da Imaculada Conceição aí, ele é essencial para a fé católica. E eu já passei de 4 minutos. Cardeal Newman fala o seguinte, ele é um ex-anglicano, e ele falava o seguinte, ele fez uma pesquisa, aonde esfriou a devoção a Nossa Senhora, aonde esfriou, se perdeu os católicos. Foi diminuindo a fé católica, e as pessoas apostataram do catolicismo para o ateísmo. Não foi nem protestantismo. Foi para o ateísmo ou para seitas das mais loucas possíveis, né? E hoje ele é um beato, o Beato Newman. Também, só pegando uma deixa aqui, o Maxwell citou Gênesis 3,15, ligado com Apocalipse 12. Alguns falam, não, mas esse Apocalipse 12 é a mulher. E a mulher é a igreja. Só que a igreja entende, a própria igreja, que se refere sim também à igreja, essa mulher. Porém, literalmente, primeiro, quem é a mulher? Literalmente. Quem foi a mãe de Jesus? Nossa Senhora. Então, literalmente, se você for um bom exegeta, ou se nem for, nunca estudou isso aí, você vai saber que Nossa Senhora vai simbolizar a igreja, não é o contrário. E é isso que Jesus quer dizer quando chama Maria de mulher, né? Isso. Mulher, eu acho que várias vezes, eu não lembro agora quantas vezes for, no Evangelho ele fala, mulher, o que temos nós com isso? Mulher, o que tem entre mim e ti? Eis aí tua mãe e teu filho, né? Ele fala... E mulher, exatamente, no hebraico, mulher significa senhora. Até como Maria também significa senhora e soberana, né? No siríaco, né? Que é uma língua síria, é senhora, né? Senhora e soberana. No caso, vamos passar pro Geus, senão ele não fala hoje não, né, Geus? Diga aí, meu filho, o que você quer? Tô brincando. Geus, fica à vontade para você explanar o que quiser sobre Nossa Senhora, viu? Boa tarde a todos, né? Pai, falar sobre Nossa Senhora é algo que, como falava, né, o Maxwell, juntando todas as folhas, né, todas as palavras, que línguas, então é algo grandioso, entendeu? Então eu acho que o programa hoje eu estou mais curtindo assim, porque não tem palavras para dizer quem é Maria, né? Porque é algo, a gente sabe muito bem que Maria, após Cristo, é a nossa maior importância, ela é mãe da igreja, né? Nela foi Maria que nos trouxe a salvação, entendeu? Então o programa hoje está maravilhoso, né? Porque falar de Maria, entendeu? Não tem palavras, posso dizer isso. Já foi falado, não tudo, que é impossível, né? Mas que é algo grandioso. Porque, como diz o próprio catecismo, o papel de Maria para com a igreja é inseparável de sua união com Cristo. Decorrendo diretamente dela, da união, esta união de Maria com seu Filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até sua morte. Ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus Cristo. Então, assim, Maria, através de Maria que veio a nossa salvação. Maria, eu posso dizer assim, até usar uma palavra que muitos não gostam. Maria que nos salvou. De uma certa forma, claro, quem sabe a pessoa, aspas, né? Com certeza, a pessoa de Jesus Cristo, né? Mas
ela teve todo, Deus, claro, não precisaria de Nossa Senhora para isso, para o projeto dele, mas quis. Se Deus quis precisar de Nossa Senhora, quem sou eu, pobre, miserável, pecador, a não precisar? Nossa Senhora canta no Magnífico, minha alma exulta em Deus, meu Salvador. Nós sabemos que Jesus é o único nome a qual todo joelho se dobra, no céu, na terra, nos infernos, porém, esse nome, ele nos é possível porque alguém disse um sim para possibilitar esse nome que viesse para nós, né? São Luís de Montfort, ele vai falar o seguinte: uma Ave Maria abalou o inferno e trouxe a salvação. Quem é a salvação? Jesus. Então, de fato, ela trouxe a salvação porque trouxe Jesus. Né, Andresa? Sim, exatamente. Enquanto vocês falavam, eu me lembrava de uma frase de São João Paulo II, que diz que Maria é esse exemplo mais perfeito, mais primaz, de discípula de Jesus Cristo. Ela é para nós cristãos católicos esse exemplo que mais se aproxima dessa perfeição do Cristo em nós, o exemplo da configuração perfeita de uma vida cristã. Quanto mais nós nos queremos parecer com Cristo, mais nós devemos nos apegar a ela. Andresa, mas já temos a figura de Jesus Cristo, nós já temos a intercessão dele, a quem nos apegar. Sim, com certeza. Mas como São Boaventura diz, né? Se eu não me engano, foi ele. O caminho que leva a Deus é Jesus, né? Mas o caminho que leva a Jesus é a própria Maria, pois não existe nenhuma pessoa que conheça tão bem o Filho como a mãe, né? E Maria conheceu bem Jesus, né? Nas miudezas do dia a dia, no cotidiano. Então é isso, quanto mais íntimos formos da pessoa de Jesus Cristo, mais nós estaremos no centro do coração dela, objeto das suas graças. E fechando aqui, né, a minha parte, lembrei também de outra frase poética muito bonita de São Luís Grignon Maria de Montfort. Ele diz assim: Deus reuniu todas as águas e chamou o mar. Deus reuniu todas as graças e chamou de Maria. É isso mesmo. Ricardo, você quer fazer também um pequeno testemunho? Tá ungido mesmo, porque, Andressa, eu queria praticamente falar o que ela tá falando aí, porque eu tive uma experiência de oração onde eu pedi a Deus o conhecimento dele, conhecer, né? E conhecer ele. E por incrível que pareça, vinha logo a imagem de Nossa Senhora, porque foi ela que conheceu intimamente Jesus, né? Desde do nascer ao morrer. E essa experiência minha na oração pessoal foi incrível, né? Assim, eu buscar a Mãe de Deus para eu conhecer melhor Jesus. Isso me transformou assim, que eu digo, meu Deus, é verdade. Quanto mais eu buscar a Mãe de Deus, mais eu vou conhecer o próprio Salvador. Muito bem, eu quero só responder a pergunta aqui de uma pessoa: por que dos títulos de Nossa Senhora? Os títulos são dados por 3 motivos. Primeiro, as aparições de Nossa Senhora, onde ela apareceu. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima. Nossa Senhora de Lourdes, porque apareceu em Lourdes. São as revelações privadas que nós chamamos, né? Isso é um motivo para chamar Nossa Senhora por um título. Outro motivo é por conta de uma graça recebida. Nossa Senhora do Bom Parto. E é uma forma de honrar Nossa Senhora por uma graça recebida. E a outra questão do título é por uma virtude de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças. Você vai dar um título a Nossa Senhora em relação a uma virtude que Nossa Senhora tem. Então, uma virtude é uma aparição ou uma graça recebida. Esses são os 3 principais motivos para se dar um título a Nossa Senhora. A questão dos títulos de Nossa Senhora também está muito ligada à cultura daquele povo e daquele local em especial. Eu até falava aqui no grupo do WhatsApp, do Trocando Ideias. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida do Brasil, ela apareceu sobre a imagem de uma mulher negra. Por quê? E na Europa ela se aparece como aquela mulher branquinha, de olhos claros, né? É a cultura daquele povo, entendem? No caso, é a cultura brasileira, a etnia do povo brasileiro, essa cultura mulata, né? Mais puxada para o afro. Então, ela quis se aproximar da nossa humanidade. Ela, pelo contrário, ela se faz mais próxima. Porque o corpo ressuscitado, ele tem essa capacidade de aparecer como mais nova, mais velha, uma cor mais amarelada, uma cor mais branca, uma cor
um olhinho mais puxadinho, mais aberto, né? O corpo ressuscitado tem essa capacidade. Nossa Senhora, nós cremos pela fé católica que ela está ressuscitada de forma gloriosa no céu, de corpo e alma. Só ela e Jesus Cristo. Essa é a fé católica, né? Quer falar, Jesus? Não, a Andrezinha falando na questão da cultura, né? Eu lembrei que quando uma pessoa disse assim, rapaz, por que existe Jesus Cristo preto, né? Loiro, olhos azuis, né? Essa questão da cultura. Eu disse assim, rapaz, você mora na África, você vai ficar tranquilo se você tivesse lá um Jesus Cristo, né? Loirão lá, com os olhos azuis, né? Então, assim, essa realmente entra essa questão da cultura de Nossa Senhora, é bem interessante, mas no povo, na época, né? Mas, assim, é só essa questão que eu ia, né, pensando nessa questão da aparição e da cultura, né? Mas não seria isso. Quando você fala de Nossa Senhora, né, a gente está falando, eu brigo, né? De certa é apenas um aspecto, não significa o contexto. Isso, é um aspecto desse contexto. Quando se fala de Nossa Senhora, eu faço, né, com os meninos eu brigo, né? Defendo essa questão, porque Maria, não existe você ser um cristão católico e dizer que não aceita Maria como mãe de Deus. Não existe. Faça um favor, né, de rever seu pensamento, porque não é impossível você dizer eu sou católico, mas não aceito Maria, eu aceito Deus, né? Então isso aí, para nós cristãos católicos, não existe. Eu até falava no curso de Mariologia, não em relação a Nossa Senhora, mas em relação a tudo. Quando nós temos uma dúvida sobre um dogma, é tranquilo. Você vai esclarecer a dúvida, né, Maxwell? Mas quando você bate o pé e diz que não aceita o purgatório, não aceita um dogma definido, você não pense que é mais católico. Você está sendo herege. Você está sendo, como é que eu digo? A palavra Haires, escolha. Você escolheu uma parte da fé. Não é que eu estou te excomungando, eu estou dizendo que você não está tendo nenhuma postura e nenhum coração de católico de forma alguma. Maxwell, sobre a virgindade de Nossa Senhora, porque tu estudou um pouquinho sobre isso, né? Hoje vai mudar um pouquinho o roteiro e é Deus que inspira, então vamos lá. E também, ao Zé falar sobre a heresia de escolher um ponto, isso também vale para aquele pontinho do Papa Paulo VI, né? Quando ele diz que quem aceita o comunismo também não é mais católico, não pode mais comungar, né? É bom quando a gente se pensar um pouquinho, né? Que hoje a gente vê as pessoas aceitar com facilidade, né? Aceitar e defender de forma braba, né? Pois eu até falei forte porque assim, as pessoas defendem nos grupos de forma braba o comunismo. Exatamente. Às vezes acha que é católico ainda. Exatamente. Às vezes comungando até todo dia, né, gente? A gente tem que ter esse cuidado. A igreja, ela condenou o comunismo. E qualquer partido comunista, qualquer cristão que votou, que vota, que defende um partido comunista, ele não é mais católico, não pode mais comungar. Ele está fora. O Papa Paulo VI diz muito bem: quem discorda, quem deixa um ponto da fé católica já não é mais católico, está fora da fé, né? Lembrando que a pessoa precisa entender também o que é comunismo, né, Marcelo? Porque ela precisa saber, o exemplo assim, se a pessoa não sabe nem o que é que ela está apoiando, ela está na ignorância. Às vezes né? Exatamente. E que eu creio que muita gente é por ignorância, né? Às vezes a gente discute com as pessoas assim, eu já discuti com alguém nos grupos de WhatsApp aí, às vezes tem gente que entra no grupo privado lá e o que é que você tem contra o Shalom? Eu falei alguma coisa contra o Shalom, meu filho, eu falei contra o comunismo. Você discorda do Shalom e foi citando lá exemplos que eu discordo, como se eu até já tive assim, algumas discussões com o Zé sobre algumas coisas no Shalom que eu não concordo, mas isso é nosso, eu não vou dizer que o Shalom não presta porque eu não concordo com o ponto do Shalom. Eu nunca falei isso, né? Eu louvo a Deus pelo Shalom, louvo a Deus pela Canção Nova, graças a Deus que Deus levantou as novas comunidades. A gente tem que ter esse cuidado. E agora voltando aqui, vamos deixar isso de lado, que isso aí vai render muito. Voltando aqui. Rendeu do programa. Falando sobre a virgindade de Maria, né? Que foi o primeiro dogma, né? O dogma mais antigo, até já tinha falado, acho que você esqueceu, 431 de Éfeso, né? Foi o primeiro dogma sobre o Papa... Agora me fugiu aqui o nome do Papa, 431. Meu Deus, agora fugiu, lembra não o nome do Papa? 431. Lembro não, fugiu. Vamos deixar, a gente fica devendo. Mas foi o primeiro dogma mariano, dogma da virgindade de Maria. Os padres da igreja na época, eles entenderam a virgindade de Maria dentro dos evangelhos, né? Claro que não é nem um evangelho escrito, né? Porque nessa época a Bíblia tinha acabado de ser formada, né? Tinha acabado de ser compilada. Já estava escrito, mas como Bíblia, como nós temos hoje, ela tinha acabado de ser, vamos usar assim uma palavra, montada, né? Acabado de ser montada. A Bíblia foi montada no ano 397 e o concílio foi 431. Então,
os padres se baseavam mais no evangelho oral, né? Então, aí eles já entenderam a virgindade de Maria. Então, foi o primeiro dogma. Foi o dogma, não houve claro, mas não houve tanta controvérsia como houve, por exemplo, o Imaculada Conceição, né, que deu muito o que falar dentro da igreja, deu muito... Né, muitos debates teológicos. Muitos debates teológicos, que as pessoas até hoje não entendem, né, muitos protestantes não conseguem entender isso, como eu já disse, porque não quiseram estudar mais sobre tal ponto. É essencial para a nossa fé os dogmas. A gente não pode entender o dogma, como as pessoas falam, como uma coisa que a igreja nos impõe. O dogma é aquilo que você tem que crer porque a igreja manda, não. Né, até eu vi o professor Felipe Aquino, eu acho que ele citando um santo que diz que se nós formos realmente católicos, nós vamos viver o dogma já como consequência. Porque o dogma é uma seta, né, é algo que nos aponta para a fé católica. Então não é algo que é imposto, né, assim, claro que todo católico não pode discordar dos dogmas, né? Você pode até procurar conhecer mais, como tem uns dogmas aí que eu estou procurando conhecer mais, aí uns futuros dogmas, né? Possível dogma. É isso aí, esse foi um tema, vai faltar muita coisa, porque é uma riqueza ser igual. Você pode curtir a nossa página do programa Trocando Ideias, a gente vai colocar vídeo sobre isso. Eu tenho um curso de Mariologia, no YouTube eu estou colocando esse curso à disposição, vou gravar hoje de novo, com a graça de Deus. Eu estou dando um curso lá no Shalom sobre Nossa Senhora, 3h30 da tarde hoje. Daqui a pouquinho você pode participar desse curso comigo, tá bom? No alô, vai mandar um alô aí, Andresa. Quero mandar um alô aí para o nosso amigo Osmar, da comunidade de Aliança e toda a sua família, na pessoa da Vanusa, as meninas, né? A Annelise, a Clarice, os gêmeos que estão por vir. Deus abençoe esse novo tempo na vida de vocês, para minha mãe, Francilene, e todos que estão nos acompanhando da sintonia da Rádio Capital do Caju. Eu quero agradecer a todos, Geilson, Maxwell, a Rafaela que ficou só olhando aqui, né? Tudo bem, contemplando. O nosso amigo Ricardo, Kelvin Marques. E agradecer os ouvintes que interagiram também pelo WhatsApp Trocando Ideias. Então, um alô para a nossa amiga Maria José na Pauliceia. Abraçando também quem está ligadinho conosco, o nosso amigo Paulo José na sintonia. Abraçando a todos, Deus abençoe e nos ajude a manter o programa no ar. Precisamos da sua generosa ajuda. Vamos de música e terminamos o programa. Deus abençoe a todos. Vamos de música agora. Até amanhã. Até amanhã não, né? Até segunda no Clube da Paz, de 7 às 9 da manhã, na 95.1 Montemó FM. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo te chama de mãe e rainha porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E por não te ver como desejaria, te ver